música, jornalismo, variedades. Você, no ar Manhã do Ouvinte. Manhã do Ouvinte, entrevista. E já estamos aqui no estúdio com o Glauco Macedo, o coordenador do PROCON Municipal Manhuaçu, que sempre é o nosso convidado da segunda-feira. Ô Glauco, bom dia. Bom dia, Luiz. Um bom dia ao Jorge, um bom dia ao Marcelo e a todos que acompanham a Manhã do Ouvinte. Que bom recebê-lo aqui mais uma vez, iniciando a semana. Prazer é todo nosso, Luiz, e sempre à sua disposição. Tá certo. Vamos falar de um assunto bem atual? Semana passada nós estávamos falando aqui sobre a troca de alimentos por ingressos, aqueles cupons, né? Para poder entrar nos shows promovidos aqui por ocasião dos 146 anos de Manhuaçu. E nós vamos falar agora sobre cancelamento de show e as suas consequências. E a gente vai pegar como exemplo, claro, o assunto do final de semana, que foi o cancelamento do show da Ana Castela, devido às condições climáticas, na festa aqui em Manhuaçu, no último sábado. E imagine o seguinte cenário: o consumidor comprou o seu ingresso, se programou para um evento, reservou a sua agenda, criou uma grande expectativa e, para sua frustração, o evento é cancelado. A grande pergunta é aquela que todo mundo faz, né? Como que vai ser agora? O que a gente deve fazer? E quem tem a resposta está aqui do meu lado, Dr. Glauco Macedo. É sua vez de falar. Luiz, realmente uma situação muito peculiar, uma situação atualíssima, e a gente aborda, né, Luiz, aqui no seu programa, sempre esse tipo de tema relevante que causa discussão na sociedade, que os ouvintes têm isso aí borbulhando neste momento, aí na mente de cada um. E aí, quem está certo, quem está errado, quem fez, quem não fez, quem tem culpa, quem não tem. Então, primeiramente, Luiz, eu gostaria de me solidarizar com todos os envolvidos. E aí, com o pessoal, né, que é fã da Ana Castela, que não conseguiu ver o show, com os organizadores do evento, que mesmo com tanto cuidado e carinho, não conseguiram proporcionar essa alegria ao público, com a Polícia Militar, que deu, essa sim, um show à parte no quesito segurança, Corpo de Bombeiros, Prefeitura de Manhuaçu, que conseguiu proporcionar uma Feira da Paz que há décadas não se via e que merece nossos parabéns. Mas, respondendo sua indagação, Luiz, de uma forma objetiva, quando ocorre o cancelamento de um evento cujos ingressos foram disponibilizados e adquiridos pelo consumidor, a primeira pergunta que nós temos que fazer é: qual o motivo do cancelamento? Isso vai fazer toda a diferença nessa resposta. Então, aí está. É claro que nós já ouvimos aí o final de semana todo declarações, né, da administração de Manhuaçu, declarações dos artistas que iriam se apresentar e não puderam se apresentar. Então a gente, nas entrelinhas, já sabe o motivo. Mas, doutor Glauco, o motivo do cancelamento do show da Ana Castela aqui em Manhuaçu, o que o PROCON tem a falar para a gente? Exatamente isso que você já antecipou. A unanimidade, não existe aí nenhum tipo de discordância quanto ao motivo, e foi devido a uma tempestade que caiu no local do evento, Luiz. Por ser um fenômeno natural, então, quer dizer, a causa do cancelamento foi uma tempestade. Por ser a tempestade um fenômeno natural, o direito classifica. O nosso ordenamento jurídico já prevê esse tipo de situação. E ele chama essas situações de caso fortuito ou força maior. Caso fortuito ou força maior. Mas tem como explicar isso melhor, né? Tem. O que é caso fortuito ou força maior? Por exemplo, quando alguém é convidado para uma entrevista, fulano de tal não veio para dar entrevista por motivo de força maior. A gente usa essa expressão, né? Tem a ver com isso ou não? Pode ou não ter. Pode ou não, né? Às vezes, ela é usada de uma forma equivocada. Sim. Né? E para que fique claro para o seu ouvinte, o caso fortuito ou força maior são eventos imprevisíveis e inevitáveis, que impedem o cumprimento de uma obrigação legal. Esses eventos estão fora do controle das partes envolvidas e isentam a responsabilidade pelo não cumprimento. Que é o que aconteceu.
que é o que aconteceu. Antes do segundo show, que seria da Ana Castela, porque primeiro teve uma apresentação, depois estava se preparando, né, para poder ter o segundo show, que, convenhamos, era o mais aguardado de toda essa festividade, né, dado aí o grande sucesso que está fazendo a cantora Ana Castela, mas aí mudou o tempo, veio uma tempestade, né, algo que poderia trazer grande risco se a festa continuasse, né? Digamos que alguém decidisse, não, a festa pode continuar. O pessoal participa do show aí debaixo d'água, né, com os pés dentro da água, né, a cantora canta debaixo dos relâmpagos, vamos continuar a festa. Tudo debaixo sob a proteção de Deus. Mas não é assim, né, Glauco? Seria de uma irresponsabilidade, colocaria a vida das pessoas em risco. Sim. Né? Então, assim, pelo fato da tempestade ter danificado o local, exposto a risco, tanto a equipe da apresentadora quanto os consumidores, a medida correta é o cancelamento, sabe, Luiz? Então, aliás, medida correta e corajosa diante do que você expôs, porque é a frustração de 15 mil pessoas que estavam ali querendo que esse show acontecesse. Eles foram lá para isso, o objetivo era esse. Inclusive, Glauco, quando você fala de responsabilidade, de decisão corajosa, eu acrescento aí algo maior, né? Que é a preocupação, como nós já falamos, com a segurança de quem estava lá. Embora você tenha que informar que não vai ter o show, isso possa trazer uma grande dificuldade para a retirada dessas pessoas de lá, né? Pode ter gente muito revoltada, né? Que começa, inclusive, a tomar atitudes que não são atitudes convenientes, né, por conta da revolta e tudo mais, mas uma decisão que trouxe a segurança em primeiro lugar. Porque, como disse o Dr. Glauco, e a gente já ouviu vários comentários nesse fim de semana, era impraticável, dado a segurança, a realização de qualquer evento naquele ambiente. Dr. Glauco, sempre há o cancelamento de evento, sempre quando há esse cancelamento, os organizadores então são isentos de responsabilidade. Mas há casos que não é bem assim. Né? Cancelou um evento em que há possibilidade de se responsabilizar diante da legislação, o negócio é outro, né? Exatamente. Inclusive é a regra. A regra é a responsabilização. A exceção que é a não responsabilização. E essa exceção ela vai se encaixar sempre que se encontre diante de uma excepcionalidade, que a gente considera como um caso fortuito ou uma força maior. Tá? Então, são eventos imprevisíveis e inevitáveis. Aí sim, não tem como responsabilizar, né? Não teria sentido fazer nenhum tipo de responsabilização. Agora, se existe algum problema pontual que poderia ser previsto e poderia ser evitado, aí não. Tá? Aí a responsabilidade ela é integralmente dos organizadores. E aí você poderia dar exemplos para que as pessoas possam compreender melhor. Tá? Suponhamos que o cantor, por algum motivo, ele tenha atrasado e ele não tenha conseguido chegar ao show. Ora, então não teve show, tem que cancelar, o cantor não está lá, como que você vai fazer o show sem cantor? Não tem sentido. Mas aí não existe essa licença de responsabilização. Os organizadores serão integralmente responsabilizados e eles, posteriormente, entrarão com ações de regresso contra o cantor, contra quem deu causa. Então, é muito importante que se averigue quem é, de fato, o causador do problema. Tá? Se esse problema é um problema de ordem natural, né, não teria como responsabilizar a natureza, evidentemente. Todos ali são vítimas de algo que aconteceu e paciência. As coisas acontecem na vida e a gente tem que assimilar esse tipo de frustração. Agora, se eu compro o ingresso e por um erro do organizador aquele show não acontece e é cancelado, aí não. Aí ele tem que se responsabilizar. A gente não pode proibir ninguém de errar, né, Luiz? Agora, a gente pode exigir que quem erre pague pelo seu erro, que é algo bem diferente de uma natureza, de uma tempestade do que aconteceu. Então, é bom que fique claro isso. A responsabilização, ela é a regra. E a exceção é quando algo externo, imprevisível, inevitável acontece e que impeça a realização do evento.
Ontem, por exemplo, teria um outro show, que seria inclusive para a comunidade evangélica, né? Uma banda iria se apresentar, a Banda Morada, e aí não houve condições técnicas da apresentação. Mas essa falta de condição técnica foi em função do que aconteceu no dia anterior, na noite anterior, o que justifica o cancelamento, porque a equipe ou a empresa que estava prestando o serviço de sonorização não tinha essas condições técnicas devido ao que acontecera na noite anterior. É mais ou menos isso, então. É por aí. A gente classifica isso como conditio sine qua non. É a condição originadora de tudo isso. É o que é a causa que, se retirada, ela faria com que as coisas acontecessem. Então, por exemplo, se você exclui o fator tempestade da noite de sábado, nada disso teria sido cancelado. Tudo se correria naturalmente. Então, a causa fundamental não é a falta do cantor, é a falta de extintor de incêndio, não é realmente uma tempestade imprevisível, que inclusive, né, teve na semana retrasada do Rio de Janeiro um cancelamento de um show grande. Eu só não me recordo quem é, mas quando eu fui me preparar para a sua entrevista, eu fiz algumas pesquisas. Seria o show do Red Chili Peppers, né, que iria se apresentar lá no Engenhão. Red Hot Chili Peppers, né, Marcelo? Marcelo é locutor sertanejo, mas gosta dessas bandas, né? É rock and roll pesado, né, Marcelo? Lá no Rio de Janeiro, no Engenhão. É esse que foi cancelado? Eu acredito que sim. Eu vi alguns fatos semelhantes e realmente o Brasil é tropical, um país que está sujeito. Nós temos o maior índice de relâmpagos. Não sei se você sabia disso, Luiz. Sim. Luiz Nascimento é cultura pura, tá? O maior índice de relâmpago no planeta. Ele é no Brasil. É o país em que mais se morre, né, por causa de descarga elétrica. Aqui em Manhuaçu, na minha juventude, que foi outro dia, né, Luiz? A nossa, inclusive, né? Tem mais de 20 anos, né? Tem mais, eu não sei se tem mais, mas tem mais de 20 anos. Agora, eu já era seu fã na minha juventude. Na minha juventude, nós tivemos um colega, né, que estava em Guarapari, veja bem, no trio elétrico, e quando caiu a chuva, no mês de fevereiro, ele foi eletrocutado. Era uma pessoa conhecida aqui em Manhuaçu. Ele e mais 8. Então, morreram todos. Daí, a atitude corretíssima dos organizadores, da prefeitura, a coragem de enfrentar um público sedento, né? Um público que queria ver, mas que, quando a coisa esfria, percebe que, de fato, foi a atitude responsável e acertadíssima. Doutor Glauco, agora, a partir desse momento, foi anunciado que vai escolher uma outra data, né, vai ser divulgado novamente essa data para esse show, 2 shows, né, que serão realizados posteriormente. Como que agora procede? Tem que fazer nova carga de ingressos? É um negócio assim, bem complicado, né? Porque já retiraram o ingresso por troca de alimentos, já é algo assim que a administração já começa a pensar, então. Ela vai ter que realmente ter toda uma logística para resolver esse problema, né? Eu não sei como. Né? Eu, assim, por lei, vamos dizer assim, sem querer aqui, né, fazer nenhum tipo de vez da administração, nem de quem quer que seja. Por lei, quando o cancelamento ocorre por força maior ou caso fortuito, não há a necessidade de nova realização. Entendi. Tá? Porque ninguém pediu. A cantora recebeu, então quer dizer, foi pago o cachê, todo mundo ali, né, se frustrou. A grande verdade é essa. Então não teria que necessariamente fazer outro. Mas eu vi também pelas redes sociais que a prefeitura, visando aí recompor essa tristeza, isso que gerou esse sentimento, né, de frustração dos consumidores, ela vai por si só fazer um novo show, mesmo não sendo obrigada a isso. Agora, a logística... A própria cantora também se sente na obrigação de fazer, né? Se sente. Pelo seu público, né? Isso. Vão tirar a questão do pagamento, né? Contratualmente está o correto, né? Ela já recebeu. Não se apresentou porque não foi possível, devido a tudo aquilo que nós já falamos. Ela estava lá. Mas ela veio, né? Mas tem também a questão do público dela, né? Que é essa relação. É a satisfação do fã. Essa satisfação do fã, ela vai ser, né, pelo que eu estou vendo, ela vai ser feita através de um novo show. Agora, essa logística, eles vão ter que pensar. O correto, né, quando é um cancelamento
programado e não por causas extraordinárias como essa, que é o caso fortuito da Força Maior, o que aconteceu muito em pandemia. Na pandemia teve esse cancelamento, porque o pessoal não podia ir ao show. Sim. O que se fazia era a remarcação do ingresso. Então a pessoa, suponhamos que ela estivesse lá, ela está com o ingresso, ela entrega o ingresso na saída, na portaria. A tendência fosse que esse ingresso fosse devolvido para que ela saísse com o ingresso e depois tivesse um posto de troca onde ela trocasse o antigo pelo novo. Alguma coisa nesse sentido. Mas, sinceramente, eu não vou falar sobre isso porque eu não tenho conhecimento. Sim. Mas, assim, é claro que a obrigação ela não existe. Se está sendo feita é pela boa vontade da cantora, pela boa vontade da prefeitura em proporcionar essa alegria para a população. E isso é muito legal, tá? Isso é muito importante. Agora, eu quero trazer aqui um outro questionamento. O doutor Glauco não vai responder a pergunta, nem vou fazer a pergunta para ele, mas é uma consideração que eu acho importante. O local da festa, lá no Boston City, a gente percebeu que é uma área fechada, né, com a estrutura que está sendo construída, mas é preciso rever a questão do escoamento da água, na minha opinião. Porque a gente precisa ter, né, para grandes eventos assim, os locais com esse escoamento rápido da água. É preciso pensar isso, porque a gente percebeu que criou-se um espelho de água muito rápido lá. Né? Então, essa questão do escoamento da água é preciso rever. E outra coisa que eu quero dar de sugestão aqui, não somente para a administração atual, mas para futuros administradores em Manhuaçu. Nós precisamos de uma área de festas pública do município, que seja uma área reservada, né, para receber grandes públicos, e nós precisamos também de oferecer, talvez nessa área, possibilidade de lazer para as famílias de Manhuaçu. É algo que precisa pensar. A atual administração, os futuros que vão estar aí também assumindo a prefeitura posteriormente, né, a partir de novas eleições. Não sei se a atual administração vai ter aí a candidatura à reeleição, mas é algo que a gente precisa pensar. Manhuaçu é carente de uma área de festas do município, que poderia ser utilizada em outros momentos para lazer das famílias manhuaçuenses. Vamos pensar nisso aí, é importante. Doutor Glauco, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. Ô Luiz, só fazendo um adendo ao seu comentário muito pertinente, na nossa época, que eu já era seu fã, a nossa Feira da Paz ela era realizada lá na FUMAP. CSU. Né, e lá do CSU, e lá era coberto, mas o volume de pessoas era pequeno. E nós ficamos, Luiz, muitos e muitos anos sem a Feira da Paz. Sim. Tá? Então, as administrações anteriores, a gente pôde perceber que a gente não tinha festa, a gente não tinha esse tipo. Então, quando vem agora retomando essa pegada da Feira da Paz, vai aparecendo os problemas, o contingente é muito maior, o volume de população é muito maior, e a gente vai aprendendo, de fato, com os erros. A administração ela tem que aprender com esses erros. E aí, erros assim, mesmo que sejam inevitáveis, né, no caso, mas poderia prever algo catastrófico e, mesmo assim, conseguir realizar o show. Não sei, mas é assim que se progride, né? É tentando e fazendo, né? Porque quando não se faz também, aí fica fácil, né, Luiz? Já que não tem festa, não tem nada mesmo, nunca vai dar problema. Não vai ter problema. Não vai ter problema. Né? Ô, doutor Glauco, muito obrigado pela presença com a gente mais uma vez e até semana que vem, segunda-feira. Ô, Luiz, é sempre uma honra estar aqui. Tá? Agradecer a oportunidade que você dá ao PROCON de Manhuaçu, a oportunidade que você dá à Prefeitura de estar aqui esclarecendo pontos sensíveis, pontos importantes de grande interesse da população. Glauco Macedo, coordenador do PROCON Municipal, convidado da segunda. Amanhã, terça, Matheus Coelho, psicólogo, vai estar conosco falando de saúde mental. Jorge Augusto, obrigado. Marcelo Costa, estiveram comigo aqui direto no estúdio da TV Tribuna do Leste. E após o intervalo, eu sigo aqui na Rádio Manhuaçu até às 11h30. Para o YouTube e o Facebook, a gente encerra agora. Muito obrigado a vocês. A rádio dos grandes sucessos. Rádio 710 AM.